Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável e hoje eu gostaria de aproveitar a ocasião da festa de Santo Inácio de Loyola, não tanto para contar a vida dele, mas para aproveitar o ensejo e falar sobre a importância, o valor, o poder dos livros, né, de forma especial da leitura espiritual. Né? É interessante tocar nesse assunto porque, mesmo sob o ponto de vista pessoal, é algo que sempre foi muito importante para mim. A minha própria vocação tem muito a ver com a leitura de um livro, né, da vida de um santo. E um dos autores que eu gosto muito de estudar, que é o Viktor Frankl, né, que é um pai da logoterapia, um psicólogo de Viena, ele tem também na sua teoria aquilo que a gente chama de biblioterapia, ou seja, ele acredita no valor da leitura como uma espécie de terapia, e ele aplicou isso, inclusive, para fazer terapia de pessoas que eram prisioneiras, que não tinham condições de ter acesso a um terapeuta de fato. É verdade que a leitura espiritual é uma coisa que sempre foi muito valorizada na tradição espiritual católica, né? E a gente tem muitos santos que recomendam de forma muito forte a leitura espiritual. Santa Teresa d'Ávila é um exemplo disso. São Francisco de Sales também, né? É outro que fala bastante sobre a importância da leitura espiritual. E quando a gente fala de Santo Inácio de Loyola, que é o santo de hoje, não tem como não lembrar do papel da leitura espiritual na sua conversão. Santo Inácio era militar no século XVI, na Espanha, e participou de uma batalha em Pamplona, e lá nessa batalha ele foi ferido e ele ficou machucado na casa da família dele, né? Foi feita uma cirurgia, né, aos moldes da época, que não deu muito certo. Depois foi feita uma segunda, e com isso ele ficou muito tempo de cama lá na casa da família dele. Ele, né, aproveitava para passar o tempo lendo romances, livros de cavalaria, livros que eram a ficção mais popular da época. Lembrando que ele era militar, então ele se interessava por isso também. Só que ele acabou esgotando os livros, não tinha mais o que ler, e entediado ele acabou por aceitar dois livros que tinha lá, que eram livros religiosos, Uma Vida de Cristo e Uma Vida dos Santos, uma coletânea de Vida dos Santos. Essa coletânea, né, é essa aqui, a famosa Legenda Áurea de Jacopo de Varazze. Então, é uma maçaroca, foi publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras, são mais de 1000 páginas e vida de muitos santos. É bem interessante, né? Histórias antigas, né? Era um livro do século XIII, que foi bastante popular, teve muitas e muitas e muitas edições. Enfim, o Santo Inácio, né, ele leu essas vidas dos santos, ele ficou muito impressionado, e isso acabou sendo a ocasião que Deus utilizou para abrir o coração dele para a ação da graça, e ele acaba se convertendo, se tornando um grande santo, né? Fundador da Companhia de Jesus, o padroeiro dos exercícios espirituais, dos retiros. E eu acho que vale a pena a gente trazer esse assunto aqui, porque esse valor da leitura, né, da leitura espiritual, da boa leitura, é o que fundamenta também esse pequeno apostolado que a gente faz aqui na internet com o clube, né? Ou seja, é um clube de leitura, ou seja, é por acreditar no valor, no papel transformador de uma boa leitura, né, de uma leitura espiritual,
que nós trabalhamos aqui, trazendo sugestões de livros, fazendo o acompanhamento das leituras a cada 3 meses, num ciclo de leituras, e sempre em alguns vídeos, né, sugerindo outras obras, né, e de forma especial, né, a gente tem aqui no canal uma playlist com as vidas das santas, né, santas mães. A gente sempre recomenda muito que vocês conheçam as vidas dos santos, né, e algumas vezes já falei aqui no clube que o remédio para essa confusão que a gente vive na internet, né, com relação a como proceder e como se guiar e se situar diante de tantas coisas que são faladas, de tantas influências, né, e influenciadores que dizem isso e aquilo e deixam, né, e algumas vezes as pessoas não sabem muito discernir o que é para elas, o que não é, o que é bom, o que não é. E o que a gente tem, né, de forma bem segura, que a gente pode ter certeza de encontrar o caminho certo, é sempre a palavra da igreja, ou seja, aquilo que a igreja fala nos seus documentos, e a vida dos santos, ou seja, aquelas pessoas que antes de nós experimentaram a vida cristã e viveram isso com perfeição e que a própria igreja coloca como um exemplo, né, para o qual nós devemos olhar, um exemplo que nós devemos seguir. Então é isso, né? Eu gostaria de fazer essa pequena reflexão aqui para lembrar disso, né? Ou seja, a gente sempre valorizar essa questão da leitura espiritual, fazer a nossa leitura espiritual, fazer também aquilo que São José Maria Escrivá chama de apostolado dos livros ou algo parecido, né? Ou seja, a gente dar livros de presente para as pessoas também é uma forma de apostolado, né? O livro, ele pode ser transformador. Talvez alguém que esteja vendo esse vídeo pode ter uma própria experiência pessoal e pensar, se quiser até dizer aí nos comentários, olha, ou seja, minha vida mudou depois que eu li esse ou aquele livro, né? E muitas pessoas, e a gente pode ver isso na vida de muitos santos. Santo Agostinho mesmo é um santo cuja leitura pessoal transformou sua vida. Santa Teresa d'Ávila, com o Abecedário Espiritual, era um livro que ela leu e que mudou bastante a vida dela também. Enfim, né, se a gente começar a ficar lembrando aqui, vai lembrar de um monte, né? Mas é isso, né? Vamos sempre valorizar isso e trazer essa experiência também para os outros, sobretudo vocês que são mães, fazer com que seus filhos desde pequenos se habituem à leitura e se acostumem a fazer leituras piedosas também, né? Claro, é preciso que eles vejam vocês fazendo a mesma coisa, para que eles queiram seguir o exemplo, né? Então, façam leituras espirituais piedosas, ensinem isso para os filhos, deem livros de presente. Essa é a mensagem de hoje, nesse dia desse grande santo, Santo Inácio de Loyola. Deus abençoe.